É, Deus, eu gosto. Oh, aleluia, Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, estou aqui diante da Tua presença nesta noite, te agradecendo por tudo quanto o Senhor tem assim feito, Deus. Olha, Senhor, em nome dos Jesus, usa o Teu servo nesta noite, André, e vai trazer a Tua palavra, em nome de Jesus. Eu estava aqui hoje fazendo uma limpeza aqui, eu e o diácono Ricardo da igreja. Aí Deus disse, as irmãs ainda não estão orando. Deus disse assim, as irmãs ainda não estão orando. Porque aí dá muito lixo para sair. Que negócio é esse? Deus falou para mim. Meu Deus. Aí dá muito lixo para sair. Jesus de Nazaré. É mistério não esse negócio. Mas Deus é grande. Eita. Só sentar, irmão. Aleluia. Os meus irmãos com a paz do Senhor. Amém. Mais uma vez, agradecer a confiança de me ceder a oportunidade de poder vir compartilhar com os irmãos da palavra de Deus. Eu não estou aqui para emocionar ninguém. Aleluia. Eu não vim aqui para emocionar ninguém. Eu costumo chorar muito pregando porque eu sou quebrado por Cristo. Aleluia. Porque sei que não sou digno de falar o nome de Cristo. Isso não é para emocionar, não é para deixar o irmão com o seu erro ou fazer cósmica, não. Eu vou pregar a palavra de Deus, aquilo que Deus colocou no meu coração. Aleluia. Para a tua vida e para a minha vida. É, Jesus. Agradeço o pastor Gilson, os irmãos. E sem muita demora, irmãos. Mesmo sentados, eu vou ler um texto para os irmãos e vou mostrar o motivo teu e meu de sermos vitoriosos. O motivo teu e meu do grande poder e amor de Deus para nossas vidas. A gente vai abrir as nossas Bíblias. Eu ando com duas Bíblias, é porque essa pequena já é antiga e ela é muito esquadrinhada, irmão. E eu comprei essa da mesma dessa, só que eu não consigo, se eu ler essa em fibra, irmãos, eu não consigo tanto entender essa aqui, a antiga, como a nova. Então eu prefiro andar com as duas e vou enquadrando até eu começar a entender mais essa. Agora a mesma coisa. Então por isso que eu ando com duas Bíblias, e até porque essa de estudo, ela tem algumas coisas a mais e nos ajuda, né, irmão? A gente precisa aprender cada dia mais da parte de Cristo, porque é muita responsabilidade chegar aqui a um culto aonde é santo, para falar sobre um santo verdadeiro, um santo sem mácula, um santo fiel que é Cristo Jesus. E nós, seres humanos, homens, crentes ou não crentes, não é digno, irmão. Nós não somos dignos de falar o nome de Cristo, que é santo. Verdade. Mas Ele é quem nos justifica, né? Aleluia. Abra suas Bíblias, meus amados irmãos, no livro de Romanos. E a gente aqui vai ler esse texto. É conhecido. Aleluia, Jesus. É muito papel, viu? Mas é bom, irmão. Aleluia, Jesus. Abram no livro de Romanos 8. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. E vamos esquadrinhar a palavra do Senhor, irmãos. Com amor, com mansidão, com muita paz, porque quando se fala de Jesus, a paz ela entra em nossos corações. Aleluia. Ele nos dá o equilíbrio, irmão. Ele nos dá o domínio próprio. Aleluia. Aleluia. Romanos 8, capítulo 8, a partir do versículo 31, amados irmãos. E a gente vai ler até o 39. E diz assim a palavra do Senhor. Eu tenho como título, não sei se a Bíblia de vocês tem, algumas são diferentes, mas diz: as provas
e a certeza do amor de Deus. Aleluia. Diz assim, irmãos: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusações contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente no do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Irmãos, eu vou orar, e algumas vezes preguei aqui, digo, não tirando a oração, que quanto mais oração melhor é, porque como foi dito, nós precisamos tanto de orar, mas orar para que Deus olhe meu coração nesse instante, e que me dê a dignidade para poder falar a sua palavra para vocês, meus irmãos, que também serve para mim. Então, quando eu falo em orar de novo, às vezes quando alguém ora por mim, quando vou trazer uma mensagem, a minha oração ela é nesse sentido para Deus, é uma coisa minha com Deus, porque eu sei o quanto eu já pequei hoje, meu irmão. Eu sei o quanto não deveria estar aqui, mas eu estou aqui porque Cristo me trouxe aqui. Aleluia. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te bendizemos o teu santo nome mais uma vez, Deus. Ó Pai, bendito seja o Senhor nos céus e na terra, Pai, pois tudo que tu fizeste é bom, perfeito e agradável, Deus. Ó Pai, nesse instante eu te peço, Deus, por mim e pelo teu povo que vai escutar a tua palavra. Ó Deus, tem misericórdia de nós neste instante, e principalmente de mim, Pai, a qual foi incumbido de falar aquilo que tu queres que eu fale. Ó Deus, mas que eu fale do coração que venha de ti, Pai, que venha de ti para o teu povo. E não que eu fale com palavras de homem, Deus, ou palavras minhas, Pai, achando que sou alguma coisa, porque não sou, Pai. E tu sabes do que eu estou falando, e não é uma falsa modéstia diante de ti. Porque os teus olhos, Pai, estão vendo tudo e todos, meu Senhor. Tu estás vendo toda e qualquer situação no meio do teu povo nessa terra. Oh Pai, mas tu conheces, porque os teus te conhecem também. Oh Pai, neste momento, Deus, faz a tua vontade no nosso meio e nos ajuda, Senhor, a compreender o que tu quer nos falar, porque eu vou te falar daquilo que é precioso, Pai, que é do teu amor para nossas vidas. Deus, tem misericórdia de mim, Pai, e me ajuda a pregar a tua palavra como ela tem que ser, Senhor, sem tirar um tio, meu Pai, sem botar nada, Senhor, mas que ela vá, Pai, com uma faca de dois gumes no coração do teu povo e também no meu, para nos, Pai, para nos mostrar a tua verdade, Senhor. É o que nós te pedimos nesse instante, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, como o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Romanos, ele começa falando de algo tremendo. Aqueles irmãos que viviam em Roma, porque Roma era uma cidade que vivia muito na carne, irmão. Eles viviam escarnecendo de tudo, fazendo coisas absurdas contra o Espírito Santo de Deus. E Paulo vai ali, porque Paulo era romano, e não foi fácil quando Paulo chegou em Roma para pregar, porque ele era um romano puro, vamos dizer assim, romano daquele que tinha com o que se orgulhar, porque ser romano antigamente era orgulho, irmão. Chegar em Roma e dizer ser romano era coisa tremenda. O romano ele não poderia ser preso, ele não poderia ser chicoteado, era orgulho ser um homem romano naquela época. E Paulo ele era romano.
E ele, por ser romano e por entender da lei, porque quando Paulo perseguia a igreja era porque Paulo amava a Deus. Paulo não aceitava que ninguém chegasse para dizer que era filho de Deus, para dizer que fazia proezas e milagres e curava. Para Paulo era absurdo escutar aquilo. Então o amor de Paulo era tão grande por Deus e pela lei a qual ele cria, que ele não aceitava aquilo. E ele se tornou um perseguidor, um perseguidor, o qual nós sabemos, um dos piores da época cristã. Um homem que ele era cruel para perseguir os cristãos, mas Deus marcou o encontro com Paulo no tempo certo. Deus mostra que ele pode todas as coisas, e ali numa revelação a qual nós sabemos, ele se mostra para Deus através da luz, para Paulo através da luz, e Paulo ali começa a entender que o que ele estava seguindo era algo que não se valia mais, que era a lei, era viver pelo que era escrito na antiguidade. E Deus nos mostrou, e mostrou a Paulo naquele momento, que devíamos viver agora pela graça de Cristo, a graça que nos foi revelada através do amor de Cristo sobre nossas vidas. Aleluia. E Paulo ele chega ali agora, já um homem convertido, e passa por situações difíceis, mas Deus leva agora para ele pregar para os gentios, para um povo a qual ele era romano e perseguia. Então não era fácil. Então quando Paulo volta a Roma, ele vê não só aqueles que não queriam a Cristo, como ele também viu, meus irmãos, aqueles que se diziam cristãos, mas viviam na carne. Eles estavam na carne de uma forma absurda. E Paulo ali começa a falar com aqueles irmãos. Paulo começa a revelar algo que era diferente para aqueles irmãos. Paulo estava dizendo: olha, vocês vivem dessa forma, fazendo tudo isso, mas o que passa para a tua vida e para a minha vida é o amor de Cristo. Aleluia. Eu vou te provar que esse amor é maior do que qualquer coisa. Aleluia. Não tem barreiras que vençam, porque a Bíblia diz que Deus nos amou. Deus não vai amar mais nem menos. Ele nos amou. E quando Deus amou o ser humano, Ele amou antes que tudo fosse formado. Já estava tudo planejado na mente de Deus. E Deus ali, Ele começa a operar com a palavra, formando todas as coisas. Quando Ele vê a terra ali bonita com os animais, é como se nós, seres humanos, fosse a coroa para Deus. E Deus ali nos cria, irmão. Nos mostra algo tremendo. E quando Ele fez, Ele já tinha um plano de amor no seu coração. É por isso que ele, escrevendo mais lá na frente, ele diz algo tremendo, irmão, quando ele fala do amor de Deus. Paulo, quando escreve a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 14, ele diz assim, irmãos: pois o amor de Cristo nos constrange. A palavra constranger significa envergonhar, irmãos. É a ponto de nos envergonhar o amor de Cristo diante do não merecimento. É algo que a gente chega a olhar e dizer: Deus, como pode, Senhor? Se eu acabei de pecar, se eu acabei de fazer o que é errado, se eu acabei, Pai, de blasfemar às vezes sem entender, de uma forma indireta. Mas Ele diz que nos amou. E quando Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, ele diz: julgando nós isto, um morreu por todos. E Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aleluia. Então um amor que nos levou a morrer com Ele, mas com Ele ressuscitamos, com Ele alcançamos o que nós buscamos e desejamos enquanto estamos aqui, que são as vitórias, que são as bênçãos, que são as coisas boas que Deus tem para nos dar. Aleluia. Mas que eu e você entenda que é o amor de Cristo que fez isso, irmão. Não necessariamente o que eu faço para Deus. Aleluia. O Senhor, Ele não se preocupa tanto com o que eu faço para Ele. O Senhor é mais preocupado com a minha intimidade com Ele, com o meu relacionamento com Ele, irmão. E não é o trabalho que eu faço para Ele que importa, porque Ele não precisa de mim nem de você, amado irmão. Aleluia. Isso tudo veio do amor de Cristo, a ponto de nos constranger. Aleluia. Quando Paulo começa a falar aos romanos, ele começa a dizer que o amor de Cristo é algo tremendo. Aleluia. Que o amor de Cristo era suficiente para todas as coisas. Isso não quer dizer que eu e você vai ser omisso na obra do Senhor, porque uma fé sem obra ela é morta, irmãos. Mas a tua obra só vai servir quando tu reconhecer que não pode fazer nada. Aleluia.
Grande Aquilo que tu Jesus. faz para Cristo só vai valer se tu reconhecer que por mais que faça, não vai ser pago o preço que ele pagou. E ele começa a lhe dizer para aqueles irmãos: olha, parem com isso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vocês vivem nas lutas, vivem fazendo essas coisas, mas mudem verdadeiramente. Se convertam verdadeiramente. Reconheçam que o amor de Cristo é suficiente. E Paulo começa a esquadrinhar dizendo essas coisas. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Não tem quem tente acusação contra você, meu amado irmão. Aleluia, Jesus. Porque você é justificado pelo sangue de Cristo através do amor de Cristo. Aleluia. Você não é justificado pelo que você faz ou pelo que você fala ou deixa de falar. Irmãos, a gente tem visto uma coisa muito séria dentro da casa do Senhor. Eu não sou de contra as coisas de Deus quando se fala de dons de língua. O dom de língua é de Deus. E busque, porque o Senhor tem para te dar. Aleluia. Ele serve para a tua edificação. É, Jesus. É bom e Ele está querendo dar a muitos. Mas não confunda o dom de língua, achando que necessariamente porque eu falo em língua, eu estou cheio de Deus, porque não é, irmão. Aleluia. Não é assim as coisas de Deus. As coisas de Deus têm ordem e decência. Grande Jesus. Irmãos, veja o que ele escreveu em Efésios, amado irmão. Você quer saber o que está cheio de Deus, meu irmão? Você Aleluia. quer ser uma pessoa forte em Cristo? A primeira coisa que tu tem que fazer, que eu tenho que fazer, irmão, é perdoar, irmão. Aleluia, Jesus de O crente Nazaré. forte é aquele que perdoa, é aquele que suporta, que está com o coração aberto para ser humilhado. Isso é crente Jesus. forte, irmão. Glória. Veja o que ele disse no livro de Efésios, meu amado irmãos. No capítulo 5, no versículo 15, ele diz: preste atenção, amados irmãos. Porque o Senhor diz, irmãos: portanto, vede prudentemente como andais. Não como nécios. A palavra nécio significa ignorantes. Como ele chamou os Gálatas: ó insensatos, ó ignorantes. Tu conheceste a glória de Deus, tu viste a glória de Deus, e agora tu quer viver na carne. E ele continua e diz: remindo o tempo, no tempo determinado. Ele diz: porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Esse vinho significa com coisas que não tem nada a ver, irmão, que se torna escândalo para outros. Aí ele diz: mas enchei-vos do Espírito. Mas enchei-vos do Espírito. Mas enchei-vos do Espírito. O Senhor quer ver a gente cheio do Espírito dele, irmão. Cheio do Espírito de Deus por causa do amor. Mas olha o que é estar cheio do Espírito. Não é necessariamente falar em línguas, irmãos. Ele diz: Aleluia. falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hino e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aleluia. Isso é estar cheio de Deus na vida. Aleluia. E é a palavra de Deus que fala. Grande Jesus. Falar em dons é perfeito, é maravilhoso, irmão. Busque, porque Ele quer mesmo ver o seu povo cheio. Mas entendais que não é necessariamente estar cheio de línguas na boca que vai te levar aos céus. Aleluia. Não é estar cheio de obras que vai te levar aos céus. O que te leva ao céu, o que me leva ao céu, é eu reconhecer que o amor dele é suficiente para todas as coisas, amado irmão. Era isso que Paulo estava dizendo àqueles irmãos em Roma. Sabe por quê, irmãos? Sabe por que eu vos digo isso? Sobre esse amor que é perfeito. Porque nem eu, nem você, nem homem nenhum na terra sofreu o que ele sofreu. Os irmãos sabem disso. Veja o que diz no livro de Isaías. É muito conhecido esse texto, mas reflete muito bem o que é o amor do Senhor. O que Ele foi capaz de fazer para que eu e você esteja aqui, sabendo que mesmo nas lutas,
O amor dele não vai nos deixar perecer. E não é pelas coisas que eu faço, não é pelas coisas que eu ando diante de Deus que vão me salvar, irmão. Mas é quando eu reconheço que não posso fazer nada para ser salvo. Abra tuas Bíblias no livro, irmão, de Isaías. Isaías 53. Leiam, reflitam. O que foi que fez com que eu e você estivesse aqui? Ah, mas eu estou com tanta luta. Ele morreu para te dar a vitória. Ah, mas eu estou angustiado. Ele morreu para te dar a paz. Ah, mas eu não estou mais conseguindo. Ele morreu porque ele vai fazer tu conseguir, irmãos. Mas foi ele que morreu. Não foi eu nem você que pagou o preço. O Jesus fez isso por mim e por ti. Isaías 53, o versículo 3 diz: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, que não sabem que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizeram caso. Certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Você é povo de Deus, não é? Eu sou povo de Deus. Foi por causa de mim, de você, que ele fez isso. É por isso que eu vos falo deste amor. Um amor, irmão, um amor incondicional. Um amor que faz coisas tremendas sobre nossas vidas. Um amor que é maior que todas as coisas. Um amor que é suficiente. Um amor a qual tu já tens, irmão, a vitória que tu tanto precisa. O problema é que a nossa fé, ela é pequena. Ela não é nem de um tamanho de um grão de mostarda para que a gente enxergue essas coisas. Quando a gente vai lendo as cartas, Paulo dizia isso àqueles irmãos: irmãos, pare com essas coisas. Deixem de estar que nem meninos na casa do Senhor. Reconhece o que Jesus fez por si e por mim. Vive na presença de Deus de uma forma diferente. Apenas reconhece que tu não podes pagar o preço, porque Deus não nos cobra mais nada. A fidelidade, ela vem pela fé. A busca, ela vem pela fé. A alegria de vir à casa do Senhor, ela vem pela fé. O desejo de estar no meio do seu povo vem pela fé. E isso não é dom nosso, irmão. Isso é dom de Deus. Aleluia. Porque nós somos vazios para todas essas coisas. Se não é o Senhor e o seu amor sobre a minha e a tua vida, nós não estávamos aqui. Nós não vamos viver uma vida decente se nós não reconhecemos que Jesus nos amou primeiro. E às vezes a gente parece que quer pagar ao Senhor o que Ele fez. Às vezes parece que eu preciso fazer isso, Deus, porque senão é como se eu estivesse barganhando com Deus, irmão. Deus conhece o nosso coração, meu querido. Viva para Deus, irmão. Cheio de amor pelos outros. Vivendo de uma forma digna do Evangelho de Cristo. Se é para falar em língua, fala. A Bíblia fala muito sobre dom de língua, que é lindo, é perfeito. Ah, como eu queria falar línguas, mas nem todos vão falar, irmão, porque uns são escolhidos para certas coisas e outros para outras. O dom, ele é diferenciado para cada um. Agora vai saber qual é o teu dom, para que tu realmente viva certo na presença de Deus. Aleluia! Meu Deus, é forte. E Paulo, quando ele chega para ali, para esses irmãos, ali em Roma, ele começa a falar isso. Porque ele pregou e saiu, e ficou sabendo da confusão que estava, e ele volta.
Porque eles viviam na carne, parecia um açougue, irmão. Roma, se você ler a carta, parece um açougue. Era carne, e a gente quando assiste alguma coisa que fala dos tempos antigos, quando a gente vai ler na história, a gente vê como os romanos eram. A Bíblia se relaciona sobre Roma, no capítulo de Daniel, nos sonhos que Deus revela a Daniel das profecias, ele diz que é o quarto animal, que é o leopardo. Era o pior que tinha, porque Deus disse, olha, vai simbolizar o leopardo da antiga Roma, porque vai ser muita coisa que vai acontecer naquele lugar, mas dali em diante não vai haver mais reinado, não vai mais surgir reinado, vai se tornar países. Isso tudo vem com Nabucodonosor, depois revelação a Daniel, e chega nisso. É importante que a gente aprenda, irmão. É importante que a gente leia e diga, Deus tem misericórdia de mim, nos ensina, Senhor, porque é por falta disso que muitos não crescem, é por falta dessas coisas que muitos vivem com qualquer vento de doutrina, amado irmão. Onde a gente chega, irmão, pessoas que estão ali que nem meninos dentro da casa do Senhor. É verdade, Jesus. Fazendo a coisa certa, mas de maneira errada. Porque não precisa do teu esforço nem do meu, amado. Precisa do meu desejo por Cristo. Aleluia. Precisa do amor dele sobre minha vida. Precisa, irmão, que eu sinta prazer na vontade de Deus. Porque ele diz que realiza o desejo da dele. Mas se eu sentir prazer no desejo, nas coisas de Deus, não como alguns pensam, porque diz, agrada-te do Senhor, e ele satisfaz o desejo do vosso coração, não é bem assim? Mas leia direitinho, porque diz, agrada-te, é eu e você que tem que se agradar de Deus, para que se realize o desejo no nosso coração, aquilo que a gente quer. Eu preciso me agradar das coisas de Deus, eu preciso sentir o amor por Deus, e não eu me agradar, eu fazer as coisas para que Deus olhe, está bom, ele está trabalhando pra caramba na minha obra, eu vou fazer coisas boas na vida dele. Não é isso que o texto está falando. Agrada a ti, irmão. Tu que tem que se agradar de Deus. Eu que preciso me agradar de Deus. Para que eu faça a vontade de Deus, eu preciso fazer por amor a Ele, irmão. Aleluia. E não que eu estivesse pregando alguma coisa para Ele. Pois Ele não precisa da gente para nada. É verdade. E Paulo começa a pregar para aqueles irmãos. E começa a falar sobre dessas coisas. Paulo, quando escreve essa carta, ele fala sobre a vida daqueles irmãos no Espírito. Dizendo para ele, olha irmãos, vocês têm que viver no Espírito. E não desse jeito. E ele vai e diz que é dado pela fé aos que creem em Cristo. Ele, Paulo, reafirma a grande bondade de Deus. E declara que através de Jesus Cristo, Deus nos aceita e nos liberta dos nossos pecados, irmão. Não existe outro jeito de eu ser liberto dos pecados. Não existe outro jeito, irmão, que eu possa pagar. É pela minha fé em Cristo, vivendo no Espírito. O fruto do Espírito diz que a primeira coisa que acontece no coração do crente é o amor. O amor. Quando nasce de novo, ama. Aleluia. E quando ama, gera benignidade. Quando ama, gera mansidão. Aleluia. Quando ama, gera firmeza de ânimo. É. Quando ama, tem domínio próprio. Tem domínio próprio. Isso são os frutos do Espírito, mas o primeiro é o amor. Por quê? Porque o amor é que gera todas essas coisas em nossas vidas. E esse amor tem que vir de Deus para dentro de mim e para dentro de você. Aleluia. Porque se não vir dele, nem eu nem tu vai amar Deus nunca. Tu vai se esforçar, tu vai viver na obra, tu vai buscar e não muda nada. A tua vida continua do mesmo jeito. É, Tu Jesus, precisa aleluia. nascer de novo para que mude a tua vida. Que Aleluia! Grande você Jesus! precisa amar, você precisa perdoar, você precisa pedir, Deus, faz isso na minha vida porque eu preciso, porque senão eu não vou alcançar o que eu quero, que é te ver. Você precisa nascer de novo, e o primeiro fruto do Espírito é esse amor de Cristo. É o amor que nos traz aqui, irmão. É o amor de Deus. Aleluia. Não é o que eu faço para Deus que vai me levar aos céus. Aleluia. É o amor que vem dele para mim, para ti, e vai para a irmã, e vai para outro irmão, e vai para os que está gerando este amor. Aleluia! E este amor gera longanimidade um com o outro, porque ama, porque perdoa. É bem verdade que a gente se chateia, irmão, porque somos seres biológicos, nós temos sentimentos. Então quando alguém nos entristece, a gente se chateia, mas o amor de Cristo nas nossas vidas, ele gera na mesma hora o arrependimento. E você não fica envergonhado com nada. O
por causa do amor de Cristo. E Paulo, ele fazia questão de dizer aos irmãos ali que precisa amar, mas amar de uma forma incondicional, irmão. O livro de Coríntios, e eu vou ler para os irmãos, que também nos revela este amor, que também é muito conhecido. Coríntios 13, que ele é mais profundo ainda. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado, irmão. Oh, meu Deus. Aqui também está, irmãos, o que é que o amor faz nas nossas vidas. Sem esse amor é impossível, irmão, a gente vencer. É impossível a gente ter firmeza de ânimo. 1 Coríntios capítulo 13, o amor e o dom supremo. O amor e o dom supremo é o amor de Deus. O próprio Jesus Cristo é esse amor que se revela nessa palavra. Aleluia. Porque ele diz: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Excelente. Sem erro, sem problema, sem variação, irmão. É excelente o caminho do amor de Cristo. E ele diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa e como um símbolo que retine. Se você não ama, você é cru, você é duro, seu coração, irmão, não perdoa, você Meu não suporta. Deus, aleluia! Às vezes é mais fraco que você na fé, mas a Bíblia diz a tu que os fortes sustentam os mais fracos na fé. Os fortes sustentam os mais fracos. Tu só consegue se amar, irmão. Meu Deus. Senão é que nem um símbolo. É duro que nem um símbolo, não tem amor. E ele diz, irmãos, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Oh, irmão, aí ele fala de uma pessoa tão poderosa, mas se não ama, não é nada. Fala de uma pessoa que tem tanto poder, mas se não amar, não é nada. E ele continua dizendo: ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses. Irmão. Aleluia. Que amor é esse? É Cristo na nossa vida. Aleluia. Sem esse amor, a gente vai buscar os nossos interesses, irmão. Infelizmente, o nosso lado humano, amado irmão, que tem tendência a fazer as coisas erradas da natureza humana. Sem Cristo, a gente vai buscar essas coisas. E ele diz, irmãos, não se conduz. E ele diz: não se ressente do mal, não se exaspera nem se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Aleluia. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Tudo, irmão, crê. Tudo, irmão, suporta. Irmão, não suporta as coisas pela metade, não. É tudo, irmão. Meu Deus, minha. A gente só quer suportar, irmão, situações, irmão, que eu digo: não, até ali tá bom, dá para eu aguentar. Mas quando o negócio acocha, quando se fala de relacionamento entre nós mesmos, os crentes, os que creem, os que buscam esse amor, por que é tão difícil a gente amar se nós falamos que temos Cristo dentro de nós? Se ele está dizendo que ele é amor, como ele pode ser amor na tua e na minha vida se eu não consigo amar o meu irmão? Como, irmão? Me explique essas coisas dentro da casa do Senhor. Me explique, porque não é só aqui, eu tenho certeza. É onde eu congrego, é onde quer que eu vá, é onde quer que você vai ver essas coisas. Mas que você entenda isso e não viva dessa forma, irmão. Porque a Bíblia, ela começa a consertar eu e você, para depois consertar os outros. Aleluia. Começa por nós. A Bíblia não começa para os outros, não começa para mim e começa para ti, para que depois faça efeito nos outros. Aleluia. E ele falava sobre esse amor dizendo isso: tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. O amor jamais acaba. O amor jamais acaba.
Tem misericórdia da gente, Jesus. Tem misericórdia da gente, Senhor. O amor jamais acaba, mas esse amor é dele. O nosso acaba, mas o dele não acaba não. Se a gente está em Cristo, irmão, nós somos nova criatura. É verdade. E esse amor não vai acabar dentro de nós. Ele até se entristece, mas não acaba. A gente vai estar disposto a estar perto do irmão, a amar o irmão. É bem verdade que o Senhor nos exorta em alguns momentos que a gente tem que se desviar das coisas erradas. Ele diz claramente, quando Pedro